Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, como descobrir músicas novas na era dos algoritmos. Um teminha interessante que pediram pra gente ali, a gente combinou várias ideias e montou esse papucho pra vocês. Certo, meus amigos conectados algorítmicos? Ah, Certíssimo. Mas antes o que, Renan Guerra, a nossa Eva Byte? Ai, hoje até que enfim você falou alguma coisa que eu amo, que é a Eva Byte, pois eu realmente amo ela. E se você quer realmente descobrir música nova, você tem que seguir a gente em @podcastvfsm em todas as redes. Porque além da gente organizar as dicas aqui, o Kleber sempre sobe as dicas nas redes sociais. Então, às vezes, você não estava atento e você quer ser relembrado, está lá nas nossas redes sociais. Mas se você gosta muito da gente, você quer ainda mais música nova, você tem que apoiar a gente no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E lá eles também trocam muitas informações sobre músicas. Nossa, troca-troca delicioso. Bem gostoso lá. E, além disso, você também pode assistir as gravações ao vivo, como várias pessoas estão aqui hoje, né, Kleber? Várias pessoas. Temos aqui, ó, Gabi Ramos, Carlos Cesari, Rodrigo Berg, Tuane Malman, Leonel Moura, Fabrício Neri, iPhone Mariana e Jefferson Kozenieski, que é o rei do troca-troca lá no grupo. É isso. Vamos falar sobre música, meus amigos? Ai, meu Bora. Deus. Nunca antes na história da humanidade tivemos tanto acesso à música. Enquanto há poucas décadas visitar uma loja de discos, banca de revista, estação de rádio e programas de TV eram os principais meios para termos acesso à música, hoje uma rápida busca em qualquer plataforma de streaming nos leva a lugares inimagináveis. Música folclórica do leste europeu? Temos. Aquele clássico obscuro do pop japonês dos anos 80? Temos. Um disco de samba esquecido da década de 1950? Temos. O problema é que desde a consolidação das principais plataformas de streaming ao longo da última década, o conforto tomou conta e os próprios aplicativos têm sido alimentados para tornar a experiência do usuário muito mais cômoda. Gosta de Strokes? Então que tal essa playlist com milhares de artistas idênticos ao grupo nova-iorquino? Vimos que você curte música brasileira, então montamos essa seleção de artistas que tem 99,9% de chances de agradar você. Se por um lado esse desenvolvimento tecnológico facilita as nossas vidas e encurta processos, por outro, parece acomodar os usuários, eliminando um dos processos mais importantes na experiência de ouvir música ou consumir arte de maneira geral, a de sermos provocados. Quantos discos que hoje você elenca como favoritos, mas que em uma audição inicial se revelaram como obras complexas, talvez difíceis de serem digeridas? O mesmo se aplica para livros, filmes, séries, exposições e outras manifestações culturais. Dentro da lógica mercadológica dos algoritmos, onde o tempo de retenção é essencial para medir o sucesso de uma ferramenta, atrito dá lugar ao agrado, mesmo que isso tenda à atrofia. Então, como descobrir música nova na era dos algoritmos? No programa de hoje, nós vamos apresentar caminhos para quem quer ouvir música nova sem necessariamente depender do que é despejado diariamente em qualquer plataforma de streaming. Meus amigos, quero começar esse programa aqui, ó, entendendo qual que é a relação de vocês com o universo das plataformas de streaming. Se vocês são o tipo de pessoas que se deixam conduzir pelos algoritmos, já encontraram alguma coisa realmente boa que foi oferecida ali, ou nunca funcionou para vocês? Eu costumo clicar em coisas novas que às vezes aparecem. Eita, como clica. Clico, Curiosa gatinha que quer é? ficar com você, Ele é minuto de bicurioso. distância, eu É clico. curioso, né? Mas acho que isso depende muito de como aparece. Às vezes eu clico e ouço e acho interessante. Às vezes eu fico assim, meu Deus, a inteligência artificial está louca, achando que eu ia gostar disso. Acho que essas coisas acontecem. Mas eu acho que depende muito de uma abertura de você estar interessado ou não naquele momento em coisas que vão aparecer ali. Dependendo da plataforma que você tá, né? Por exemplo… sei lá, tipo, Spotify ou plataformas de música, às vezes você tem que estar caçando coisas para aparecer. O YouTube, às vezes, ele te indica coisas, elas entram aleatoriamente. Quando você vê se tá ouvindo uma coisa nova, e o YouTube acaba criando logísticas bem inesperadas, que às vezes a gente descobre coisas que a gente não
teria tanto interesse ou não estaria necessariamente preparado. Até porque nas plataformas de streaming a gente sabe que muitas vezes tem muitas coisas que aparecem porque são patrocinadas ou que estão com alguma proposta de divulgação e tudo mais. Então é interessante ficar atento de como essas coisas aparecem. Mas eu acabo clicando sim nas coisas. Ai, eu não sou muito. Quando acaba um álbum que eu ouvi, ou a música que eu tava ouvindo, ou a playlist que eu tava ouvindo, eu não gosto muito quando eles sugerem as coisas. Mas eu sou mais usuária. Foda-se, a gente vai falar, né? Eu sou mais usuária de Apple Music. E a Apple Music eu entendo que eles têm uma métrica diferente de, por exemplo, o Spotify. Posso estar completamente errada, tá, pessoal do TI? Mas eu sinto no meu coração. E eu acho mais interessante. Eu acho que eles. A lógica é diferente? Ai, amigo, não sei. Me parece que tem uma coisa baseada mais no mood. No Spotify eu sinto que tem um pouco desse lado de levar para coisas que estão ali em começo de playlist, que estão ali sendo oferecidas para mais pessoas, se é que você me entende. Mais jabá do que o algoritmo sei, tentando amigo. acertar, exatamente. Eu não acho que eu acho que é mais no sentido de atender o maior número de pessoas possíveis do que ser tão específico quanto da Exato, Apple, né? eu Tipo, sinto... diluir a parada pra fazer com que mais gente consiga... acho que é atingir mesmo. Acho que é atingir mais pessoas, assim, sabe? E na Apple eu sinto, não sei se eu estou certa, mas eu sinto que tem, sei lá, a inteligência artificial aí tem um babado e ela consegue realmente fazer uma coisa mais accurate, sabe? Assim, tipo, de ser uma coisa realmente mais focada para as pessoas. Eu não sei se estou falando bobagem. Na Apple Music eu tenho a sensação em alguns artistas que eles têm curadorias humanas, assim. Super. Por exemplo, as playlists Exato, as essenciais, as playlists que são montadas ali, elas pelas são muito bandas. elas são muito mais feitas por pessoas reais do que necessariamente o algoritmo. Porque algumas outras plataformas, geralmente, a playlist de músicas essenciais é tipo assim, as músicas mais ouvidas daquele artista. E aí entra um monte de coisa que às vezes não é uma música essencial, é só uma música que teve mais plays. E aí, nesse sentido, as da Apple eu acho mais acuradas nesse sentido. Mas aí vai ser no outra Spotify teve uma época que eles tentaram implementar isso também, assim, de ter... Tinha algumas playlists que eram mais humanizadas ali. Eu sinto que quando vai para um lance, por exemplo, a playlist de indie, eu sinto que tem um cuidado um pouco maior, mas quando vai abrindo mais o gênero, vai pro rap, até pro sertanejo, é uma coisa mais comercial possível, né? Nossa, eu acho as playlists do Spotify terríveis, assim, que é o serviço que eu uso, né? Eu tentei migrar um tempo pra Apple Music, mas não sei, eu sinto que falta. Não que também tenha no Spotify, mas eu sinto que não tem comunidade, assim. Eu, pelo menos senti que pouca gente quer usa. fazer amigos. Desde quando você quer fazer amigos, parece falso. Ele tem as playlists, ele usa pra pegar as meninas, ele fala, olha só como esse cara interessante. Isso! Isso, A gente. comunidade dele é aqui, ó, na ponta da língua. Eu sinto que menos gente usa meu Deus, até me perdi. A Apple Music, então... No Brasil. Sei lá, eu acabei ficando no Spotify mesmo. Mas eu acho terrível as playlists, assim, tipo... Não sei, eu sinto que falta curadoria. Me parece muito que é um emaranhado de faixa ali que jogaram e... Enfim, é isso. E eu também notei, tipo, no meu próprio consumo de música, acho que a gente vai se aprofundar nisso mais tarde, de que eu não ouço essas playlists, assim, tipo... Eu basicamente ouço discos, principalmente as coisas que a gente recomenda aqui, que eu vejo em outros sites e tal. A gente também vai se aprofundar nisso mais pra frente. Mas é isso, assim, eu raramente ouço outras playlists e outras coisas curadas pelo próprio aplicativo, assim. Acho que eu faço minha própria curadoria, assim, de pegar coisas que... Vanguardista. que, enfim, que a gente indica aqui e tal, que a gente troca. Eu não sei, eu sinto que nessa parte de indicação... Eu gosto mais dessa coisa humana mesmo, assim, de ou alguém indicou, ou alguém falou, ou se ela tem texto sobre, sabe? Acho que minimamente ter um respaldo de alguém falando que aquilo ali vale a pena, e não só, tipo, alguma coisa que é jogada na tua cara falando, só ouve isso aqui. E você, amigo Kleber? Depende muito, às vezes eu acho curioso como eu tô ouvindo alguma coisa, acaba o disco, daí entra uma sequência de músicas muito boas, assim, relacionadas. Eu falo assim, nossa, o Spotify hoje caprichou, veio o algoritmo acho bem raro. pessoalmente
foi trabalhar, foi presencial esse, assim. Mas na maior parte do tempo não funciona pra mim. Inclusive, eu acho a plataforma do Spotify relacionada aos lançamentos bem ruim, assim, no sentido de que às vezes eu já tô com o disco baixado e aí o Spotify vem e fala assim, olha esse disco que acabou de chegar para você. Gente, tipo, mas já tô com ele deixa eu aqui. falar. Eu acho que a gente também é um bando de nerdola do caralho Sim. que fica procurando os bagulho antes. A, assim, esmagadora maioria das pessoas não se liga nem que o artista vai lançar ou lançou alguma coisa. Então, eu acho que acho que também o recorte é aqui, né? A gente tem um podcast sobre música, então minimamente a gente entende que os nossos ouvintes são fãs de músicas também. E procuram e querem estar em contato. Então acho que o Kleber tá falando é meio nesse sentido, assim, de minimamente ter esse contato maior com música e de ir atrás, assim. Acho que não é... Nossos ouvintes não são ouvintes passivos, né, de música, assim. É só as ativas aqui hoje. Isso! Então. As ativonas. Eu queria aproveitar também e perguntar pra vocês como que funciona essa questão das rotinas musicais de vocês? Como que vocês se organizam nesse espaço curtíssimo da semana? Sei lá, a Isadora passa a semana inteira viajando pelo país, fazendo shows com vários artistas. Quando que você para ouvir suas músicas? Renan, que adora, sei lá, e vai no cinema vários dias na semana, vai em exposição, vai em festa. O Nick, que passeia com o cachorro. Como que vocês fazem pra ouvir as musiquinhas novas e as coisas que vocês gostam? Como que funcionam as rotinas musicais de vocês? Ai, gente, eu falo aqui, né? Cada vez tô ouvindo menos música, tá ficando perigoso. Mas eu tento sempre que possível estar ouvindo rádios. Eu sou uma grande defendora, né? Radialista que sou. Eu sou uma radialista formada, né, moçada? Nem vai mais existir o curso que eu fazia. Olha que loucura. Não vai mais? Não, amigo, vai mudar. Vai ser comunicação e alguma negócio de rádio coisa internet, lá. alguma coisa assim. Novas mídias, tipo um negócio assim. Vai ser uma outra coisa. Aí, se você quiser realmente trabalhar em rádio ou TV, você tem que fazer meio que, tipo, uns outros cursos mais técnicos, assim. Enfim, só um disclaimer aqui pra dizer que loucura, né? Tá acabando essas coisas. Mas, enfim. Eu acho muito chique ouvir rádio. Eu queria muito ter esse costume, mas eu não consigo. Eu tenho esse costume, porque a minha família inteira, assim, desde a minha avó, sabe? Era o dia inteiro ouvindo rádio na cozinha. Meu pai, minha mãe, tipo, sempre ligado no carro, assim. A gente sempre ouvindo rádio. E diversas, assim, sabe? Tipo, de música pop. Ouvia as mais, tipo, de adultos, né? Quando eu era criancinha. Tipo, uma Alfa, uma Eldorado e tal. Então, assim, essa diversidade passou pra mim. E eu gosto. E aí, com o advento da internet, eu descobri que eu poderia ouvir rádios de qualquer lugar do mundo. Então, eu comecei a pesquisar. E aí, eu cheguei em vários lugares. Já falo já, amigo, ou falo depois? Não, espera depois. Vamos falar depois, então. Eu baixei um app chamado Radio Garden, que é, tipo, tem rádios do mundo inteiro, assim, online. Radio Gaga? Eu paguei o plano premium, sei lá, e assim, eu não consigo ouvir rádio, não... E você, Renan, como que você... Eu achei que eu ia terminar, continuar com alguma coisa. Não, eu acabo escutando muita música quando eu tô no trabalho. Como eu trabalho escrevendo, então dá tempo de ouvir músicas. É onde geralmente eu escuto essas coisas mais esquisitas. Até porque, sei lá, não fico ouvindo isso muito alto para incomodar as pessoas, que a gente escuta coisas meio esquisitas às vezes. Eu escuto muito quando eu tô cozinhando, quando eu tô em casa. E aí acaba que nos lugares que eu vou, eu uso muito o Shazam. Eu sou muito fofoqueira. Shazamzeira. E aí eu gosto muito de descobrir as coisas. Por exemplo, numa unidade de mercado que tem aqui perto de casa, sempre toca músicas muito ruins. E aí eu sempre quero saber quem é aquela música, porque eu nunca ouvi, por exemplo. Então meu Shazam, por exemplo, tem muitas músicas ruins. Mas eu sou uma pessoa que não tem vergonha de, tipo, no meio da balada, abrir o Shazam assim e tentar achar a música. Mesmo que a música, às vezes, esteja num remix que eu nunca vou encontrar. E eu geralmente pergunto para as pessoas do lado, tipo, que música é essa que a gente tá ouvindo? Essas coisas. Eu adoro ouvir, descobrir músicas novas assim. Eu acho que tem uma questão de curadoria também. Eu acho que essa perspectiva de DJ ser um curador musical também, né? Então eu gosto muito dessa perspectiva. Mas essa é meio que minha rotina de dia a dia. E para isso eu uso grande parte do tempo as plataformas de streaming, né? A gente até tem uma vitrola em casa, mas quebrou a agulha, a gente não soube trocar e ela tá aqui pegando poeira há muito tempo. Os vinis não são tocados. Ai, meu Deus. Somos muito jovens. E você, Nick Silva, que adora curar as pessoas?
Eu diariamente, eu tenho um esquema de feed, né? Aquele rolê muito antigo de ler notícias. É verdade, você é a cara dos feed. Então eu assino um monte de site, assim. Tipo, depois a gente vai falar aqui de alguns. Mas enfim, eu assino tipo, muito canal de notícia, né? De música e tudo mais. E aí eu fico passeando por eles, assim. Tipo, eu basicamente ouço tudo que tem lá, assim. Então, o Kleber sempre fica me achincalhando aqui, falando que eu escolho minhas dicas 5 minutos antes. Mas não, eu fico a semana toda pesquisando as Que dicas. mentira! É verdade. Não vem querer me enganar, É verdade. não. Que o Renan mesmo já falou que você faz 5 minutos e você começa a montar as coisas da pauta. As dicas não. O resto pode As até ser, dicas as não, dicas Que não. isso? Dicas não, mas a pauta de hoje foi 5 minutos atrás. Não, foi de tarde. A gente não está atacando o Nick, tá, gente, ouvinte? E aí, fora isso, é ouvir, tipo, os discos que eu falei anteriormente, assim, de coisas que vocês me indicam aqui. Eu vejo muito o site do Kleber também, então... várias dicas de disco que tem lá, as coisas que ele lança na sexta-feira pra, tipo... ouve isso aqui. Obviamente, eu dou minha própria filtrada nisso, porque tem muito Crítico. disco, assim... Não, é que você coloca um tanto absurdo de disco. Eu não tenho Eu tanto tempo coloco assim. tão pouco perto do que eu filtro pra colocar. Que assim, além de trabalhar com música, eu também trabalho com podcast. Então, não dá pra ouvir música enquanto você tá editando, né? Aí Verdade. o tempo fica escasso pra mim, assim. Será? Vamos fazer multitasking, a louca. Mas é isso, acho que esse é o jeito que eu ouço música, assim. Tipo, de manhãzinha pesquisar tudo que saiu em feeds e coisas correlatas. E quando sobrar tempo, ouvir discos. Mas eu tenho ouvido mais coisa nova do que coisa velha, assim. Eu meio que não tô tendo tempo de revisitar as coisas que eu gosto, assim. Isso é uma coisa que de vez em quando me deixa meio triste. Coitadinho. Bom, eu escrevo, né, todos os dias, então naturalmente já vou tendo acesso a várias coisas, aí eu vou montando a minha listinha de sexta, onde eu já vou priorizando o que eu quero ouvir, já vou ouvindo por cima e falo, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, já vou descartando. E aí eu tenho um horário específico, que é o horário da manhã, quando eu faço academia, eu volto da rua da corrida, aí eu faço mais 1 hora de esteira, e nessa 1 hora de esteira eu paro pra ouvir o disco que eu vou escrever no dia seguinte. Então eu fico ouvindo ali, e o resto do dia eu fico ouvindo meio que esse disco, e eu fico nessa rotina assim de segunda até sexta, e aí sábado e domingo eu aproveito para ouvir as coisas que eu mais gosto, assim, coisas antigas, coisas recentes. Eu gosto muito de pegar, sei lá, uma lista dos melhores discos de 1978 e daí zerar o top 10 ali para conhecer as coisas que eu não conheço. Ou às vezes eu gosto de pegar coisas que eu nunca ouvi na vida e que, sei lá, são cultuadas ou ditas como grandes obras, e eu gosto de parar e tirar alguns minutos ali para ouvir. Mas a maior parte é no dia a dia, assim, que vai caindo numa outra. Sempre tem um artista velho voltando, daí você aproveita para ouvir as coisas antigas desse artista. Eu gosto muito de fazer o Cozinhando Discografias, porque é um período que eu paro para ler biografia, assistir documentário e mergulhar de fato na obra desses artistas. Esse ano eu fiz com o Suzy and the Banshees, Britney Spears e o Beastie Boys, que é o próximo que vai sair. Então eu gosto de fazer, tipo, eu gosto de pesquisar, de parar e ouvir e ter esses momentos de audição. Uma coisa que a pandemia mudou pra mim, no domingo era o dia que eu passava roupa e ouvia vinil. E aí, como agora eu não trabalho mais presencial e raramente preciso passar roupa, eu meio que diminui muito do tempo que eu ouvia vinil. Então eu ouço mais, sei lá, no sábado à tarde eu vou aqui deixo a vitrola tocando, vou na varanda e fico com o pudim ouvindo. Mas eu perdi um pouco desse hábito, assim, até parei de assinar várias das coisas que eu tava assinando por falta de tempo. Mas, de maneira geral, eu tô sempre pesquisando alguma coisa ali, tirando alguns momentitos pra ouvir. As dicas que vocês trazem também, às vezes, acaba passando, às vezes a Isa traz alguma coisa, o Renan traz coisas mais voltadas ao universo de música brasileira, o Nick vai pro math rock e rap. Então, meio que acaba formando, assim, uma lista de coisas pra ouvir semanais. Bom... Mas para organizar melhor essa discussão, nós dividimos o programa em 4 blocos aqui, que a gente vai apresentar caminhos para que você conheça novos artistas. Além disso, cada um de nós ficou responsável meio que por englobar alguns gêneros específicos para justamente nortear esses ouvintes, porque a gente sabe que são vários gêneros, cada ouvinte pode se identificar com uma coisa ou outra. E aí a gente separou, o Renan vai falar mais sobre música brasileira, cultura latina e música do mundo. A Isadora vai falar mais sobre pop, rock e indie. O
Nick vai falar mais sobre rap, R&B e jazz, e eu vou focar em música eletrônica e música experimental, mas ao longo do programa a gente pode se atravessar e trazer outras dicas e outros complementos, um na lista do outro. Vamos começar falando sobre jornalismo musical aqui. Eu queria saber quais são os sites que são referências para vocês, onde vocês buscam informações e conteúdos na hora que vocês querem pesquisar música nova. Quem quer começar, Isadora? Posso começar. Gente, eu, assim, não sei se eu fui ficando desatualizada, pode ser que sim. Mas de site mesmo, né, que engloba aí os blogs e tal, eu sigo, tipo, Pitchfork, NME, o Consequence, os mais básicos, assim, né, que, tipo, sei lá, nos últimos 15 anos continuam, tipo, ditando, assim, as coisas. E, assim, pra mim, sendo honesta, cada vez menos relevantes, pra mim, pelo menos. Eu acho que esse garimpo que eu faço de outras maneiras, não sei, tipo, me abastece. Mas eu gosto ainda de entrar, tipo, dar uma olhada pra ver o que tá rolando e tal. É isso. Só para completar o que a Isa estava falando, eu acho que é uma perspectiva do próprio estado da produção de jornalismo cultural no mundo atualmente. Sim. A maioria dos sites meio que sobrevive, eles não existem de forma clara, e eles pagam muito mal, essa é a realidade para os jornalistas produzirem. Então, muitos sites viram tipo um grande copia e cola de release, de texto de assessoria. Cada vez menos há espaço no jornalismo cultural com orçamento para que você produza conteúdos que pensem a música por outras perspectivas. E aí acho que isso se expande para vários espaços. Quando a gente pensa, então, no meu caso, por exemplo, aqui que eu estou trazendo a perspectiva do olhar de música brasileira, isso se torna cada vez mais raro, porque as empresas de jornalismo, quando a gente pensa nos grandes jornais, os cadernos de cultura foram cada vez mais reduzidos. Se é que eles ainda existem, né? Os poucos que existem e que são bons ainda são muito reduzidos. Aí as equipes tentam, às vezes, trabalhar com parceiros que são jornalistas freelancers. Esses trabalhos são muito mal remunerados, gente, sendo bem sincero aqui com vocês. E isso acaba gerando uma defasagem complexa no mercado. Então, a gente tem cada vez menos portais de comunicação que apostam em jornalismo cultural e cada vez menos que levem isso a sério, assim. Sim. Então, a gente vai ter muito mais espaço para outro tipo de notícia do que jornalismo cultural. E aí, acho que isso se reflete na forma como a gente lida com essas coisas. Dito isso, do meu lado, eu sinto que, por mais que a gente acesse, por exemplo, aqui no Brasil, jornais e sites que são importantes, como o G1 ou a Folha de São Paulo, eu acabo muito mais me interessando por jornalistas específicos, que eu sei, que eu acompanho e que eu sei que o trabalho deles vai ter uma conexão comigo. E aí nem só na perspectiva de crítica, mas do que eles pesquisam, dos artistas que eles trazem. De afinidade mesmo, né? Isso. E aí eu acho que um exemplo interessante disso pensando em música brasileira, o Mauro Ferreira do G1. Eu sei que tem coisas que eu só vou descobrir no Mauro Ferreira do G1, porque ele é o último dos moicanos que continua dando notícias de alguns tipos de cantores. Por exemplo, sei lá, você quer saber de se uma cantora senhora está viva e fazendo música, ela vai estar no G1 do Mauro Ferreira. E tem um outro lance que o Mauro tem exclusiva para grande parte dos selos nacionais, assim. Pode ver que a matéria dele é sempre a primeira, a crítica ou a notícia. Normalmente a galera dá por ele porque é tipo G1, que é um grande veículo, e ele tem um alcance absurdo também, né? E ele tem também eu acho que ele tem uma liberdade de, tipo, eu nem sempre concordo com as coisas do Mauro Ferreira. Eu acho isso muito bom, porque várias vezes eu fico assim, o Mauro Ferreira está louca hoje, o que ele escreveu isso aqui? E eu acho que isso é bom também, porque cada vez mais no jornalismo as pessoas têm medo de falar se gostaram ou não gostaram das coisas, e eu fico feliz com a existência do Mauro Ferreira ainda fazendo as coisas do jeito dele. E aí, por exemplo, do mesmo modo que eu gosto de acompanhar as coisas que a Dora Guerra tem feito hoje em dia no G1, a Dora Guerra que já participou aqui com a gente do podcast. Eu gosto muito do que o GG Albuquerque faz. Sim. O GG escreve em vários sites, vocês podem encontrar textos mais recentes dele, por exemplo, no Monkey Buzz, ele já escreveu com a Noise. E eu acho o trabalho do GG interessantíssimo, porque ele faz essa ponte entre música brasileira com músicas de diferentes países do mundo e tem uma pesquisa muito ampla. Eu acho que isso é muito interessante. Ele tá na minha lista também, e aí só reforçar que ele tem um site dele, que é o Volume Morto, onde tem muitas dessas coisas das pesquisas dele vão parar lá também, então vale esse reforço aí.
O Felipe Maia também, né? Acho que a gente pode colocar Sim. nesse grupinho, assim. É que eu ia deixar eles mais pra falar na parte de influenciadores. Ah, ali. vamos. Então, eu vamos. fiquei muito dividido na do- nessa Mas eu questão. entendo que na do Renan não existe de fato, né? Essa questão. E daí eu coloquei nomes no jornalismo, porque eu fiquei assim, não vou chamar meus colegas de influenciadores, aí eu fiquei meio dividido. Porque tem alguns deles que realmente, tipo, adora, Sim. realmente cria conteúdos que vão para a perspectiva de redes sociais, que a gente pode falar depois de influenciadores. Mas, por exemplo, o Mauro Ferreira, não, ele faz texto corrido, que é Sim, uma coisa, tipo, concordo. clássica, vintage já. A gente que escreve textos, a gente é vintage. Então, gata. eu deixei ele e o GG aqui no jornalismo mesmo, nesse sentido. Assim como eu também recomendo o Lucas Breda, da Folha de Sim. São Paulo. Eu acho Tá os na textos minha dele também. excelentes. Uhum. Essa Sim. semana mesmo que a gente tá gravando esse A matéria episódio, do Cassiano. saiu uma matéria Ai, excelente sim. do Cassiano. Então acho que o Lucas tem um olhar muito bom. E tem esse olhar de, tipo, trazer coisas que são relevantes sem necessariamente só obedecer a lógica ali dessas assessorias de imprensa. Nick Silva, o que você traz essa primeira seleção aqui? Eu, na verdade, percebi que eu não... Apesar de terem me dado esses bloquinhos aí de rap, de jazz e tal, eu não acompanho sites exclusivos sobre isso, assim. Então, Sim. sei lá, além dos que a Isa já falou, de Pitchfork, coisa e tal, eu leio muito Clash, Stereo Gun, Teco Apple, que é alguém que resiste há muito tempo aqui no Brasil. Nossa, eu adoro Teco Apple. O Line of the Best Fit, que é um rolê inglês, Maravilhoso. então tem outras perspectivas também. Gorilla vs Bear, que pra quem é indie Sim. antigo, Foi fundamental. tá aí. Mudou vidas. Pigeon and Airplanes era bom também, né? Nossa, Pigeons and Airplanes Ainda é existe? ótimo. Amava. Existe Pigeons and Airplanes. Eu gostava desse também. eu Airplanes. gostava bastante. Tem um ponto que Pigeons só and Planes, isso. só complementar, o Nick falou do Gorilla vs Bear, também estava na minha lista, e aí é muito curioso que muitos desses sites são sites de resistência, assim, tipo, é um cara só que toca um site há 15 anos sozinho, e tem vários na lista aqui, que são pessoas, eu mesmo, tipo, toco sozinho aqui quase Com o você é Marcelo Costa do resistência, Screen gata. NL. Marcelo 21 Costa, anos de site. Alexandre Matias, Sim, né? sim. O Lúcio tem uma equipe, assim, mas durante muito tempo era só ele ali tocando também. E é uma equipe bem reduzida também. É. Sim. Eu acompanho mais no sentido de hard news, assim, de tipo, ver o que saiu e tudo mais. Quando eu quero me. Acho que no BR eu poderia complementar com a Brasa Mag, né? Que as meninas fazem. É verdade, no- as meninas têm feito As um trabalho meninas muito fazem legal. mais focado BR. Tem um outro site também que é o Aquele Twin. É um bem legal, com umas críticas bem legais também. Vez ou outra cai bastante coisa pro rap ali, vale bastante a Boa. pena. É brasileiro também. Tá, como o meu é de música experimental e música eletrônica, vou começar pela experimental. Um que pra mim é muito referência pra mim é o The Quietus, que é um site de 2008, assim. Excelente. Excelente. As eles listas fazem de final muita de ano matéria. deles são ótimas. É bem diferente São de umas tudo. das melhores listas, porque assim, foge totalmente da regra do que as pessoas estão elencando como os melhores do ano. Eles trazem coisas bem cabeçudas, bem complexas, mas sempre tem alguma coisa mais voltada pro pop de um jeito torto ali. Tem entrevistas muito boas. Várias vezes quando eu vou fazer o texto das minhas críticas, eu sempre leio a entrevista que eles fazem com os artistas ali para dar uma aprofundada, então vale bastante a pena. O Bandcamp Daily é uma sessão dentro do Bandcamp, onde eles fazem aprofundamento Sim. sobre lançamentos específicos. E aí, assim, é uma puta matéria. Normalmente vai ser, a maior parte é sobre discos, mas tem algumas matérias que são sobre aprofundamentos sobre história ou sobre algum estilo musical. Então, sei lá, a música do Congo, a música da Letônia. E aí eles vão falar uma lista de artistas que você encontra no Bandcamp para ouvir. Bem bom, assim, já teve jornalista brasileiro que escreveu para lá, o próprio GG Albuquerque já escreveu para lá, então sempre tem algum lançamento bem interessante, alguma coisa para você mergulhar ali. Desses artistas obscuros, assim, é um lugar que eu sempre pego coisas boas. Tem um que também é muito bom, com foco em música experimental / eletrônica, que é a The Wire, também que é uma outra revista inglesa de vanguarda. Maravilhosa. Bem cabeçuda, bem das antigas, eu acho que é anos 80, 90, assim. Até hoje eles têm uma curadoria excelente, vale muito a Sim. pena. E um que meio que existe, mas não existe, é a Fact Magazine. Ela era um site mais encorpado antigamente.
Hoje ela existe como revista física, você pode comprar. Eles diminuíram muito a equipe, diminuíram muito o formato do conteúdo. Mas antigamente, assim, o conteúdo deles era excelente pra mim. Não tinha ninguém fazendo o que eles faziam muito de bom, cobertura. tudo. Eu acho a curadoria das listas deles, assim, acima de qualquer outra lista. Várias vezes eu me pego voltando. Eles têm uma, por exemplo, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Eles iam pra coisas, assim, muito experimentais. Às vezes era um pouco forçação, no sentido, assim, de vamos excluir tudo que é comercial e vamos focar só nas coisas mais bizarras que a gente tem aqui. Mas ia pra coisas, assim, caminhos muito malucos. Então, eu sempre gosto de rever essas listas antigas da Fat Magazine, que é muito bom. Indo pra eletrônica, eu separei aqui um que eu acho bem legal, que é a Blip, que é a loja online da Warp Records, e eles fazem uma curadoria não apenas dos discos da Warp, mas de vários outros lançamentos com foco em música eletrônica. Inclusive, as listas de final de ano deles são excelentes, assim. Quem quer dar aquele passeio pela música eletrônica do ano, as listas da Blip são excelentes. DJ Mag, eu acho que é um dos clássicos de música eletrônica, não tem como não citar. É uma entidade, tá aí há várias décadas existindo. Todo ano eles têm a famigerada lista dos 100 melhores DJs do mundo. Tem os 100 melhores clubs, então eles fazem essas listas que passeiam por muitos nomes da música eletrônica. Você vai ver muita presença de artista brasileiro nessas listas, o que é legal. Nem sempre eu concordo com a proposta e com os caminhos que eles vão seguindo ali, porque vai para uma coisa bem mais comercial, de circuito de música eletrônica, mas sempre tem alguns nomes bem interessantes rolando ali. Resident Advisor é outra meca, assim, tipo, outra bíblia da música eletrônica. Primeiro porque ela tem, de fato, eles têm alguns textos meio que de apresentação dos artistas. Então, normalmente, quando você digita o nome de um artista, o primeiro resultado da Resident Advisor, porque ela vai dar essa meio que apresentação desses artistas incríveis aí. Eu já apareci na Resident Advisor uma vez, numa matéria da Isabela Yu, que, aliás, é um nome que eu devia ter colocado aqui no nosso coisa de jornalismo. Eu tenho uma fotinho minha lá na Mamba Negra, que era uma matéria da Isabela Yu, que é um nome que é editora da revista Noise hoje em dia. E acho que vale acompanhar também o trabalho dela, que é super legal. Perfeito. Vamos falar dos influenciadores, meus amigos. Isadora Almeida, quem que você trouxe aí que você acha que vale a pena seguir? Então, gente, assim, tipo, o Fantano, ele faz ali, né, o serviço dele. Eu já não tenho mais muita paciência pra, sei lá, tipo, tem umas coisas meio bullshit, assim, que eu fico com preguiça. Mas, enfim, eu acho legal porque ele faz um apanhado, né? Tem de tudo, mas ele faz um apanhado ali de música alternativa, assim. Então, tipo, sempre tem coisa pro pessoal ver. Uma que eu acho muito legal é a Margot, que ela tem um Instagram chamado mard.mp3. Ela faz, tipo, ela faz umas entrevistinhas rápidas, eu assim, amo com o pessoal. Que mais? Então, daí a Yuka, né? Nossa Isabela Yu, que eu ia falar, que eu gosto, que a Yuka, ela sempre tá colocando as coisinhas que ela faz na Nós e, enfim, em vários lugares. Ela escreve na Folha de São Paulo também. Na Folha também, exato. A turminha do Monkey Buzz, eu acho que, tipo, assim, todas que estão escrevendo lá, eu gosto de tudo que escrevem. Tem um Nick Silva lá que eu não recomendo. O resto, beleza. Sim. Aí, eu acho que o Maurício Amêndola... Só uma pessoa complementar, do Monkey Buzz, eu acho que a sessão mais legal é dos 5 discos, do 5 para 1, 5 contra 1. Sim, acho que é melhor. É legal, é legal. E que tem várias participações do Renanzinho ali escrevendo também. Renan gosta, né, Renan, de 5 contra 1. Que isso, gente. Eu gosto muito do que o Mal escreve e o que também ele pensa, assim. Tipo, eu acho o Maurício um gênio. Perdão da palavra aqui, mas sério, eu acho o Maurício genial. Então, acompanhe ele no Instagram. Ele deve colocar mais coisa no Instagram. Fica aqui a dica, eu acho. É que é difícil eu não julgo, porque é cada vez mais difícil você conseguir fazer as coisas. Eu sei, um conteúdo. Criar um conteúdo da forma que as plataformas querem. Sim, toda uma complicação. É um difícil, né? Que é isso que a gente tava falando. Porque você não tem espaço, tipo, no jornalismo pra você fazer direito o que você faz. Aí você tem que fazer 37 coisas precarizadas. E aí você tem que criar um TikTok, um Reels, 37 stories, mais uma thread no Twitter pra que as pessoas leiam o seu texto. E nada disso é remunerado, né? Tipo, serviço extra. Você não vai ganhar por isso. Então. Exatamente. Acho que tá bom, né? De influenciador. Falei aqui uma turminha, né? Arrasou. Bom,
além desses nomes que a Isadora citou e que o Monkey Buzz é sempre excelente mesmo, tem muitos jornalistas legais que escrevem para lá. Eu vou recomendar a Júlia Reis, que é uma das Da Brasa. fundadoras da Brasa, que a gente citou aqui anteriormente. E ela tem vários trabalhos, ela acompanha vários artistas, então acho que é bem interessante o olhar que ela tem sobre diferentes perspectivas. E aí, nessa mesma linha, eu vou indicar a Gabriele Neves, que é neves.jpeg. Eu gosto muito das coisas que ela escreve, que ela faz no TikTok e que faz no Instagram. Ela posta muitos vídeos sobre análise de música brasileira, então ela acompanha muito essa cena jovem do rap, do funk. Então, eu acho sempre interessante de assistir. E vou indicar também o Felipe Ruarelli, que ele já participou aqui com a gente do podcast. Ele produzia mais coisas, mas é isso que a gente estava falando, né? O trabalho vai dominando as nossas coisas. Mas ele continua com uma... agora. Ele continua com uma série no TikTok que é tipo músicas brasileiras pra você ouvir hoje. Daí ele sempre faz uma listinha de músicas interessantes. Acho que sempre tem algumas coisas legais pra garimpar por lá pra quem quer conhecer música brasileira. De todo modo, é aquilo que eu falei no bloco anterior aqui dessa parte, que é ver o nome do jornalista. Você lê uma matéria e você achou interessante aquilo, você vê o nome do jornalista e meio que vai atrás dele, assim. Porque, querendo ou não, a gente tava falando aqui muito de sites e de revistas gringos, e a gente tem uma dificuldade no Brasil, e aí tem essa perspectiva que eu falei, muitos colegas atualmente escrevem para diferentes lugares, não tem um emprego fixo no jornalismo, então às vezes é mais interessante você acompanhar a pessoa física do que um portal específico, e a partir dessa pessoa você vai chegar em vários links, em várias coisas. Bom, eu quero falar primeiro do Som de Peso, o canal do Bruno Ascari, que já participou aqui e tal. Ele fala sobre muita coisa, principalmente mais antiga, assim, mas... e aí engloba de tudo, assim, de música brasileira. Ele é muito roqueiro, então tem várias roqueiragens lá. Jazz, música mas tem muito progressista. jazz, tem muita coisa legal. E eventualmente ele fala de coisas novas também, assim. Então, eu acho bem legal acompanhar o canal dele. Outro que esse é mais especializado em rap, chama Digging the Greats. É um maluco que ele mixa ao vivo e tal, ele faz umas paradas muito legal, assim, tipo... Ele comenta a música, mas ele ao mesmo tempo, tipo, mostra de um jeito muito interessante, assim, as coisas acontecendo. E ele fala de rap antigo, mas ele também eventualmente fala de coisas mais novas, assim. Eu acho que o canal Polifone, que também é um canal bem legal. Esse é um rolê mais de vídeo ensaio, assim, de te apresentar coisas de um formato diferente. Não sei, eles estão produzindo bem menos, mas as coisas que saem, assim, são muito legais. E aí também vai de tudo, assim, vai de jazz ao rock, tem de tudo um pouco. De podcast tem o Switch Down Pop, que eu acho maravilhoso. É um podcast bem da Vox bom. que eu já trouxe várias vezes aqui. É um musicologista e um escritor de música, como é que chama? Musicologista. Um cara que escreve músicas, conversando sobre música. Compositor. Meu Deus, Nick Silva, para de cheirar cola, cara. Eu pensei em inglês, desculpa. E daí, composer, a mesma coisa, super fácil. É que ele chama de singer-songwriter, então... Singer-songwriter, cantor, compositor. Então eu falei escritor, mas aí eu falei errado. Enfim, parem de me julgar. Tá bom, vai. Só te julgar, o público já espera isso. É importante para os nossos ouvintes, senão eles ficam tristes quando não tem. Mas enfim, é um podcast que discute música pop de um jeito muito divertido. Eventualmente também eles vão para outras coisas. Felipe Vassão é um cara muito legal de acompanhar. Acho que o Kleber trouxe ele aqui originalmente, há muito tempo atrás. E é muito legal, assim, desde então eu acho muito interessante os conteúdos que ele traz. Ele é um produtor de música e tem seus conteúdos sobre rap, sobre jazz, sobre bastante coisa legal. A Mard.mp3 a Isa já trouxe, eu acho muito legal. Tem um cara que chama Somewhere Soul, um canal TikTok também, que ele tem várias coisas assim, bem mais indie e tal. De vez em quando pipoca umas coisas de jazz lá e tal. E o último canalzinho que eu quero indicar aqui é o Magi, que é um canal não de discussão de música, mas de te apresentar. Ele é tipo um set gigantesco, assim, de 1 hora sobre algum tema. E aí tem, tipo, música caribenha, bug brasileiro, enfim, é tipo muito legal. São DJs convidados que vão tocar. E é aquela visão de cima, onde aparece a picapezinha, as pessoas mudando os discos ali e fazendo esse set
costurando músicas ali num tema. É bem legal pra descobrir algumas coisas que, sei lá, tipo, tem um de city pop, desse pop japonês dos anos 80, que é muito legal, assim, você descobre muita coisa interessante. Queria adicionar a Black Cat, Muito DJ boa. produtora. O TikTok dela é excelente. E ela sempre tem umas análises muito boas nessa perspectiva de rap e música eletrônica. E acho que o olhar dela de DJ também, ela fala muitas coisas muito legais. Então vale seguir ela, Black Cat DJ, no TikTok. E você, amigo Kleber? Bora lá, vou começar pelos internacionais. Sasha Geffen, autora do livro Glitter Up the Dark, How Pop Music Broke the Binary. Bem legal para acompanhar desse universo de música pop eletrônica com foco em identidade queer. Ryan Dombal é um dos gigantes do jornalismo musical de longa data, um cara que ganhou grande notoriedade dentro da Pitchfork. Hoje ele é um dos cofundadores do Hearing Things, que é meio que o desdobramento dos ex-jornalistas da Pitchfork que se encontraram para formar esse site. Matthew Blackwell é um cara que escreve bastante pro Bandcamp, mas circulou em vários outros projetos, outras publicações. Derek G, que eu trouxe algumas semanas, que eu falei tanto do Instagram quanto do TikTok dele, vale muito a pena seguir. E aí, indo para influenciadores brasileiros, que eu acho bem legal de acompanhar. Chico Dub, que é um dos criadores do Novas Frequências, que é um festival focado em música experimental. Então eu acho que ele é a grande referência nacional quando eu penso em música experimental das antigas. Nossa, amor de velho. Não, é que ele também há muito tempo. Parece que ele é velho, você chama dele de velho. E não tem problema ser velho, você que tem preconceito com idosos. Olha, ela deu um fecho. Babada, que briga. Outro que também é uma grande referência pra mim é o Guilherme Werneck. Hoje ele é o responsável pelo Ladrilho Hidráulico, que é ele é excelente. É um Substack, né? Que é uma newsletter bem foda. Mas ele já foi da Bravo, ele já circulou por várias outras publicações. Então, um cara também das antigas e que vale muito a pena acompanhar. Sempre teve uma visão muito focada nessa música de experimentação. Ele era ele trabalhou, se não me engano, na curadoria do festival experimental que rolava aqui até há pouco tempo atrás. Vale muito a pena acompanhar. Camilo Rocha, essencial, assim, desde sempre. Quando eu penso em música eletrônica e cobertura de música eletrônica no Brasil, Camilo, pra mim, é a grande referência, assim, desde sempre. Eu amava tanto o podcast que ele tinha no Nexo. Era tão bom. Muito bom. E para fechar aqui nas nacionais, Guilherme Guedes, obviamente, já participou aqui. Sempre vai levar para alguma coisa de música eletrônica, de experimental nas redes dele. Vai trazer algumas discussões sobre música pop, outras reflexões sobre música brasileira. Mas eu acho que ele sempre é um cara para você ficar ligadinho ali para pegar as novidades. Ligadinho para pegar ele? Ligadinho. Vamos para as plataformas? Isadora Almeida, você que agora quer brilhar no seu momento rádio, quais são as plataformas e outras mídias que você trouxe aí pra gente? Bom, eu sou do rádio, então vamos lá, só vou falar de rádio, tá, moçada? Vamos lá. Acho que BBC, a Radio One, que é mais pro pop, a Radio 6, que é mais pra uma música um pouco mais alternativa, e tem todas as outras no meio. Tipo, a Radio 4 é interessante também, tem umas coisas mais... O pessoal mais velho, assim, vamos dizer. Aí, eu gosto muito da Triple J, eu escuto o Triple J, tipo, desde sempre, assim, desde que começaram a aparecer, assim, as Like a Virgin, tipo, sei lá, mais de... Nossa, quanto tempo? 10 anos, 15 anos atrás? Anos já. Tipo... Desde o começo, assim, eu escuto, eu acho interessante a programação da Triple J. Rádio australiana. Eles conseguem fazer uma curadoria bem legal e que vai refletir também no que eles consomem. Tipo, o que eles levam como headliner para festival. É muito legal, assim, ver como que a Triple J realmente vai influenciar os ouvintes, assim, tipo, em construção de carreira mesmo. É muito interessante. Tem artistas que lá são grandes e muito porque a Triple J, tipo, faz um trabalho, assim, de base com o artista. Americana, eu gosto da KCURW, acho boa. Eu gosto da KXP, são assim as que eu mais ouço. Aí tem a Apple Music One, que é bem boa tem também. Tem várias rádios também, né? Tipo... Sim, tem várias estações. Bom, é isso, gente. Acho que as que eu mais escuto, assim, são essas. E aí, brasileira, claro, Eldorado, que eu tô sempre online. Verdade, uma boa rádio.
A Rádio Rock tem programas interessantes também. A Alfa, a Nova Brasil também. Queria só adicionar aqui, eu sei que acho que o Renan vai falar, mas enfim, são rádios que eu gosto. Da Eldorado, acho interessante citar o trabalho da Roberta Martinelli, que também vai para a TV. Então, o Cultura Livre é um dos raríssimos espaços no Brasil que leva artistas brasileiros para tocar suas músicas autorais. Sim. Porque essa é uma questão cada vez mais importante, de que a TV leva muitas vezes artistas jovens para apresentar covers de outros artistas. Sei lá porque eles insistem nessa tendência, e mesmo os artistas fazendo seus trabalhos autorais são super importantes. Nesse sentido, eu acho que o trabalho da Roberta Martinelli no Cultura Livre é muito importante, até porque a própria TV Cultura costumava ter muito mais programas de música brasileira, e hoje em dia isso diminuiu progressivamente. Falando em TV, existe o Samba na Gamboa, na TV Brasil, que durante muitos anos foi apresentado pelo Diogo Nogueira. É um programa excelente também para saber sobre samba, sobre a história do samba. No caso de música brasileira, e aí música do mundo no geral, eu acho que às vezes o YouTube é a melhor plataforma para você fuçar, porque você vai acabar descobrindo coisas que às vezes não estão nas plataformas. E aí, para você conhecer músicas de diferentes tempos, quando a gente fala conhecer música nova, não necessariamente que a música tem que ter sido lançada recentemente, mas no sentido de você descobrir artistas, músicas que às vezes você nunca tinha ouvido falar e são de artistas importantes. Tanto que a gente vai ver metade das cantoras brasileiras que eu amo, muitas delas faltam muitos discos nas plataformas. E a gente tá falando, sei lá, tipo assim, alguns discos fundamentais da Gal Costa até hoje não estão nas plataformas. E você então às vezes precisa estar no YouTube para descobrir essas coisas. E os comentários de páginas de música brasileira no YouTube são sempre excelentes, então também vale a pena conferir. Além disso, a minha recomendação quando a gente pensa em música brasileira é ficar atento aos festivais que a gente tem pelo país. Sim. E conferir o line-up deles e descobrir coisas ali. Eu acho que a gente tem, tipo, festivais grandes aqui no Sudeste, como o Koala, em São Paulo, o Sarará, em Minas Gerais, o Rock the Mountain, no Rio. Mas acho muito legal você acompanhar os festivais de outras regiões, porque isso possibilita com que você confira, às vezes, músicos locais, que às vezes a gente não tá tão de olho, e eles acabam indicando ou mostrando ali. Então, acho que, sei lá, seguir o Coquetel Molotov, por exemplo, o Psica, o Psicodália, o Morro Stock, todos esses festivais que existem para dentro do Brasil é muito interessante, porque você acaba conhecendo novos artistas muito bons. Renan falou em festivais, acho que o C6 é um bom lugar para se começar quando o assunto é jazz. A escalação sempre vem com coisas muito legais. De rap tem o festival do Tyler, The Creator, que sempre traz coisas tipo, muito frescas, assim. Então acho que todo ano tem coisas interessantes para se garimpar ali no meio. E acho que fora isso, de coisas que eu consumo é muito YouTube, assim, daquelas lives, tipo, do Tiny Desk, que XP tem muita live também. Excelente. O Audio Tree tem coisas voltadas mais ao emo e tal, que são muito legais. Enfim, acho que são lugares assim interessantes de se buscar. E aquele canal, o Magi, que eu tinha falado anteriormente, acho que também seria mais nesse rolê, não no anterior, mas é isso. E você, amigo Kleber? Focando em música eletrônica aqui, acompanhar sempre a série de DJ Kicks. Eu acho que ele é um grande mostruário de música eletrônica, tanto dos artistas que estão participando, quanto dos artistas que eles colocam nos sets. Sim. Então acho que é sempre um bom lugar para prestar atenção. Boiler Room, não tem outro, eu acho que é a grande referência de música eletrônica hoje. A gente já gravou um programa falando sobre isso, inclusive. 2 agregadores de lançamentos. Rate Your Music, para quem curte uma música um pouco mais cabeçuda, experimental, maluca. Eu acho que ali tem grandes oportunidades para você conhecer coisas bem bizarras de várias partes do mundo. Ou o Album of the Year, que também é um outro agregador, mas ele vai para um campo mais de música pop ou coisas mais comerciais. Mas é sempre bom para você conhecer coisas novas ali. Uma coisa que a gente já recomendou várias vezes aqui, pra mim é uma grande referência, What's in Your Bag, programa do YouTube de longuíssimas datas. Eu já perdi as contas de quanta música boa muito. Eu conheci. Sim. Por indicação justamente de outros artistas. Então, de artistas que você gosta, principalmente, né? Que exatamente, eu acho que isso é muito legal. Uma sacada muito genial, assim, muito, muito bom. Renan falou de festivais.
Brasil, a gente tem várias coisas legais rolando. O Novas Frequências para o campo da música experimental. O Gopta, para quem gosta de música eletrônica, para mim, assim, é a grande vitrine. Ainda no campo da música eletrônica, tem o Só Track Boa, que também é um que sempre levanta discussões sobre o futuro da música eletrônica, as coisas que as pessoas gostam, não gostam, vale bastante a pena acompanhar. Tomorrowland, se você focar na linha pequenininha, aquelas lá embaixo ali, ó, você vai ter muita coisa boa de artistas de música eletrônica. Pro universo do indie, eu acho que o Balaclava Fest é uma grande referência. O C6, que o Nick falou ali também. Aí, gosto muito das escalações do Pitchfork na Europa. Eu acho que tem um cuidado de uma editoria ali, de uma curadoria que não tinha no de Chicago. Pra mim, assim, as melhores curadorias são o de Londres e o de da França. Paris, eu acho que, assim, são brilhantes as escalações. Então, vale a pena acompanhar o que sai lá. Eu queria falar do Koala também. Koala pra música brasileira é sensacional, assim. Sempre total. traz medalhões, mas tem coisas, tipo, novas. Sim, tipo a Joyce Alane, que a gente fresh. descobriu ano passado, assim. Foi muito legal. Vamos para os selos, amigos, para encerrar essa discussão aí. Isadora, quais são os que você acha que vale a pena acompanhar? Gente, é meio infinito, né? Tipo, vou ficar falando horas aqui, mas acho que 2 legais pro pessoal acompanhar. Acho que é o Rough Trade, sempre, tipo, até no site, como loja mesmo, tipo, a curadoria que eles fazem é sempre muito especial. E acho que 4AD, assim, também. Acho que é uma bem interessante. Gente, porque é isso? Dá pra ficar falando aqui 500, mas como a gente tá com o tempo apertado também, acho que eu vou nessas 2, mais certeira. Já que a editoria indie, quero indicar também os Migos da Balaclava. Sempre tem muita coisa boa. Sim, BR. E Balaclava. Selo Risco também. Pra mim, Selo Risco maravilhoso. Sim. Dois referências. Perfeito. Selo Risco estava na minha lista. Porque acho que tem... furamos. Não é problema. Acho que tem coisas muito legais, porque eles fazem realmente essa mescla entre MPB, cabeçuda, música experimental, música alternativa. Então, acho que tem coisas muito interessantes no Selo Risco. A YB também tem essa perspectiva. Então, algumas coisas da YB vão por esse caminho, conversam com a música brasileira mais clássica e trazem coisas muito novas, muito frescas. Pra quem gosta de medalhões da MPB, tem que ficar de olho em tudo que a Biscoito Fino lança. Sim. É a gravadora independente ali da Maria Bethânia, do Chico Buarque, e vários artistas saem por ela. Acho interessante acompanhar os lançamentos da Joia Moderna, que é o selo do Zé Pedro, que é por onde já saiu Letrux, saiu o último da Felipe Cato, várias outras coisas vieram de lá. E aí, de fora, eu separei o Niege, que é de Uganda. Eu também tá na minha aqui. Tudo. Que é acho que um nome excelente pra gente descobrir músicas do mundo. E a Príncipe de Portugal, que também é super interessante pra você conhecer coisas de fora. É meio que isso. Eu quero indicar 2 selos de jazz rapidinho. O primeiro é o Jazz is Dead, do Adrian Young. Ele recupera vários medalhões do jazz, assim, tipo... Tem brasileiro, tem gringo. Gente, e tal. é o Festival da Carne hoje, é medalhão pra tudo quanto é lado. Enfim, revisitar esses repertórios e tal em novas roupagens é muito legal. E mais um aqui de coisas mais novas é o selo Brownswood Recordings, que é do Gilles Patterson, um radialista inglês que é muito foda. Amo, o programa dele é muito foda também. Ele, assim, ele traz muita coisa legal, tipo... Coisas legais que tem agora no selo dele é o Cocoroco e o Seth Dies, assim, então... Sim. E tem muita gente boa lançando por lá, então... Fiquem de olho nesses selos e jazz britânico tá com tudo. Esse selo britânico é foda. Sigam também a Blue Note, né? Se não está a Blue Note, é mais importante. A Blue Note dos medalhões tá ali, né? Mas eu não sei o que tem de coisas novas sendo lançadas por lá. Eu não tenho acompanhado tanto... Muita coisa sai por lá. A própria Kelela fez o negócio dela com a Blue Note, verdade. Ao vivo dela. Então tem muita coisa legal na Blue Note. E o catálogo da Blue Note, assim, é tipo a coisa básica pra você estudar jazz, assim. Tem que olhar o que a Blue Note sim, lançou. tipo, todos os medalhão, Miles Davis e todas essas Ele tá paradas. viciado nessa palavra. Chega de medalhão hoje, Nick. Não Eu vai vou sair te dar daqui congestão. Meu Deus. Não vai, Vamos precisa lá. de carne moída. Vamos! Focando aqui em música experimental, acho que a grande referência nacional é o QTV, selo carioca, ali bom. por onde Excelente. saiu o Jussara Marçal,
saiu Embé, saiu muita coisa foda, trabalho ali da Mari Mansur e mais uma galera, então acho que valia muito a pena acompanhar. Indo pra música eletrônica, selo Planet Mu, que vira e mexe eu trago alguma outra coisa aqui de footwork, eu acho que é uma grande referência. Ninja Tune, pra mim, também é outro grande referencial de música eletrônica, de música indie, tem sempre coisa boa saindo pelo selo deles. Warp, pra mim, é um grande referencial de música eletrônica, casa de Aphex Twin, Boards of Canada. Então, assim, é um dos grandes selos do gênero. RNS, não sei se você vai falar. Aquela do cavalo, RNS. Sim. Essa é bafo também. É boa. É As mais pra que single do que discos, necessariamente. Eles fazem uns EP, uns compilados. Uns EP, legal, né? Hyperdub também, selo da década de 2000, assim, que apresentou Burial e mais uma galera do dubstep, mas hoje vai para uns campos mais experimentais, gosto bastante. E para fechar, o Dewey, que é o selo do Soul X, que nos últimos anos lançou coisas bem interessantes, então vale muito a pena acompanhar esses selitos. O Kleber citou o QTV, eu quero falar do Sujoground, selo também que tem revelado muita coisa bom. Muito foda. Com foco em rap, né? Sim, o Maria Esmeralda vem de lá, foi lançado por lá. Pra não esquecer, eu ia citar aqui também o selo Rocambole, que tem lançado várias músicas importantes. E eles têm um subselo dentro do Rocambole, que é o Bolo de Rolo, para artistas novos. E muita coisa legal tem surgido lá. Então vale ficar de olho na Bolo de Rolo. Até se você tem uma banda, você também pode enviar sua demo para eles conferirem. Então vale lá dar uma olhadinha no selo Bolo de Rolo. E você que está ouvindo, sentiu falta de alguma dica? Qual é o caminho que você recomenda para quem quer fugir dos algoritmos e ouvir música nova? Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e comenta que a gente lê para vocês na semana seguinte, ou no Spotify, que eu deixo sempre a caixinha da pergunta. Só para fechar aqui, comentário do iPhone Mariana, ela falou: já peguei gravação do programa só para ver as indicações de você, porque confio em vocês. Boa, Mariana. Ela também falou aqui, o Mundinho Substack/newsletter tem umas coisas também. A maioria que eu conheço fala de livros, mas assino algumas mais focadas em música. Boa demais. O Bruno Capelas tem um Substack que é bem legal, que ele faz discos com drinks. E daí ele sempre indica um disco pra você ouvir com drink. E o Carlos Cesari falou aqui, meu namorado descobre no Twitter, tipo, quem é caralhos Chappell Rowan? Olha só ele. Então é isso, vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Hilton brings you new ways to stay. With experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Chegamos ao nosso segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Kleber Fak, o que é esse bloco? As dicas mais quentes da net, últimos lançamentos da semana, coisas fresquíssimas e muito frescas, porque estamos gravando na manhã que saíram as dicas da semana aqui, gravando em um horário alternativo aqui essa semana. Renan, começa aí. Quais são suas dicas de hoje? Bom, nessa manhã que a gente está gravando, saiu mais um single do projeto do Felipe Puperi, o Tágua Tágua. Ele lançou o single Let It Go. Ele vai lançar o seu terceiro álbum, chamado Raio, no dia 16 de maio. Eu achei bem interessante essa faixa, tem um clima meio anos 80, meio eletrônica. O Nick já tinha indicado a faixa anterior por aqui, então vale ficar de olho no lançamento do terceiro disco do Tágua Tágua. Além disso, de discos. Na semana passada, o Kleber e a Isa tinham comentado do disco da Terno Rei. Apenas reforçar a dica deles aqui. O disco tá muito bom, eu achei muito interessante. É bem o que o Kleber tinha dito. Tem essa coisa deles entenderem o som da banda, mas também se abrirem a coisas mais pop. Achei muito interessante. O feat com o Lo Borges é excelente. Adorei também o encontro deles com o Paira. Então, gostei muito do disco Nenhuma Estrela, da Terno Rei, que saiu via Balaclava na semana passada. Tô com o Renan nessa também. É maravilhoso o disco.
Seguindo na linha dos discos, algum tempo atrás eu tinha recomendado por aqui o espetáculo Avenida Paulista da Consolação ao Paraíso, do Felipe Ricci, e agora saiu o disco com a trilha sonora do espetáculo. São mais de 20 canções inéditas de diferentes artistas, com a direção musical da Maria Beraldo. Então a gente tem músicas novas da própria Maria Beraldo, do Maurício Pereira, da Jussara Marçal, do Maria Esmeralda, do Arnaldo Antunes, do Negro Léo, da Alzira Aê, da Tulipa Ruiz. É tipo assim, tem muita coisa boa, acho que vale muito a pena ouvir, porque é um disco que funciona à parte do espetáculo, não é tipo uma coisa, não é como se fosse uma trilha musical que só funciona quando você tem o roteiro da peça, até porque a peça tem uma logística mais solta, mais livre. Então vale a pena ouvir Avenida Paulista da Consolação ao Paraíso, que já está disponível nas plataformas de streaming. E por último, eu gostei muito do disco de estreia da banda Sela Canto, que saiu via Matraca Records, se chama Não Tem Nada Para Ver Aqui. É um grupo paulistano. O disco tem uma coisa meio de indie rock, mas casa com várias outras coisas. Eu acho que vem ali tanto dos anos 80, dos anos 90. Então tem synths, tem umas guitarras bem estranhas. E tem uma coisa que as letras são muito interessantes. Acho que isso me pegou. Tem uma coisa meio filosófica, meio tentando entender a nossa existência nesse caos. Tanto a nossa existência perante a sociedade, quanto também os nossos próprios fantasmas, assim. Então, achei um disco muito interessante nesse sentido. Sinto que é um disco que vai crescer bastante. Eu já escutei ele várias vezes nos últimos dias, desde que ele saiu. Mas gostei muito. Então, Sela Canto, Não Tem Nada Pra Ver Aqui, disco de estreia do grupo paulistano via Matraca Records. E se ela canta, eu danço. Ai, como ela é piadista. Bom, eu vou antes do Kleber, porque parte das minhas dicas já foram, porque o Renan pegou. Quero falar... Agora é minha, agora eu sou ladrona. Tudo bem, né? Eu quero falar de Yumi Zouma, é um grupo neozelandês de dream pop. Eu tenho uma questão com essa banda, porque geralmente os singles são ótimos, mas quando chega no disco é meio meh, assim. Mas eu quero falar de um single novo, que chama Bashville on the Sugar. Uma coisa mais roqueira, assim, acho que distancia um pouco desse dream pop. Gostei bastante dessa faixa. E é isso agora, esperar pra ver se no disco vem algo bom de verdade. Aí quero reforçar o Tágua Tágua, que o Renan já falou. Quero reforçar da semana passada também, além do Terno Rei, o Jovens Ateus, que é um disco muito bom. Temos por trás do disco que saiu nessa segunda, tá bem legal. E minha última dica, acho que eu vou dar a mão para o Kleber Fak e falar de Tunde Adebimpe. Não pegue na minha mão, não te autorizo. Falou o Cauã Raymond. Com The Black Boat. É o primeiro disco solo dele, né? Que é um dos integrantes do TV on the Radio. É um dos grandes clássicos ali do indie dos anos 2000. Eu não sei, eu consegui ouvir só uma vez hoje de manhã, mas eu gostei bastante, assim. Me parece... meio que um resgate do que ele já fazia com o TV on the Radio, mas também vai para outros cantos, assim, ele consegue explorar... Achei mais pop. Mais pop, verdade. E tem uma coisa mais... não sei, assim, tem um toque mais amadeirado em alguns lugares, assim, tipo, acho que nem tudo é só guitarra, sabe? Acho que TV on the Radio ia muito para esse caminho do synth, não sei o quê. Eu sinto que no disco dele tem coisas mais orgânicas, assim. O que você achou, amigo Kleber? Gostei do disco, um bom disco, assim, de estreia. Tem muita coisa do último disco do TV on the Radio, que tinha essa pegada mais eletrônica, dançante, enérgica. Achei uma boa estreia em carreira solo, mas quero o meu TV on the Radio de volta. Nossa, Somebody New é uma das melhores faixas desse disco, eu gostei demais. Somebody Love. E é isso, Kleber, vai lá, sua vez. Bora lá, que estamos cheios de coisa aqui. Vou começar pelo que é o meu disco da semana aqui. Raquel Reis com Divina Casca, segundo álbum de estúdio dela. Eu adorei esse disco. O anterior eu não me conectei de maneira nenhuma e esse eu gostei demais. Tem participação de Baiana System, Dom L, Rincon Sapiência, Nessa, Psirico, transita ali por diferentes estilos, tem esse fundo mais pop e tem uma produção caprichadíssima de gente como Yuri Rio Branco, Barro, Seco Bass, Guilherme Assis, Diogo Strauss. Então acho que é um disco de música pop brasileira mesmo, assim, muito interessante.
Seguindo nos discos, temos Quickly Quickly, projeto que eu já recomendei aqui em outros momentos. Finalmente lançou o primeiro álbum de estúdio em 4 anos. Lindo demais, A Heard a Noise. Um disco bem com cara de indie dos anos 2000, assim, um acabamento muito bonito, uma instrumentação bonita. Às vezes ele vai para uns cantos mais ruidosos ali. Então quem gosta daquele indie rock dos anos 2000 vai se encantar por esse álbum. Temos também aqui, ó, Julian Baker e Torres com Send a Prayer My Way. Vocês chegaram a ouvir Não, ou eu não? também Não, ainda ansioso não. O pra que esse. você achou? Eu achei ok, assim, gostei mais, por exemplo, do que da Lucideicos ali, rivalidades entre sapatãs. E Colocando eu as gostei, assim, namoradas pra porque é um brigar, disco tá de... Pra brigar, colocando as aranhas pra brigar também ali. É um disco de country, mas elas trazem esse contexto mais queer, então por si só já é válido, por ser um meio extremamente machista e tradicionalista ali. Então é um disco interessante, assim. Não acho que é assim, grandes inovações, mas eu acho que é um casamento muito interessante entre as duas ali. Um disco que eu gostei bastante é de um produtor alemão chamado Barker, se chama Stochastic Drift, é um disco de ambiente techno muito interessante, assim. Ele se divide tanto em canções que são mais atmosféricas e contemplativas, quanto algumas canções que destacam um pouco o uso da batida. Então, um trabalho bem interessante aí. E, fechando na lista dos discos, o novo álbum do Beirute, A Study of Losses, é um disco que ele foi feito sob encomenda para um espetáculo de circo sueco. Então, imagine você, o que é um circo sueco? Deve ser depressão, tristeza, o circo mais triste do mundo ali. Mas eu achei um trabalho bem interessante. O Zac Condon falou que ele tinha muito receio em gravar esse disco, porque no começo de carreira o Beirute era chamado de um circo chique, tipo uma boutique de circo, alguma coisa nesse sentido assim. Então ele ficou muito receoso em gravar esse trabalho, mas acabou gostando bastante de produzir e o disco está bem interessante. Indo para os singles, coisas muito interessantes saíram nos últimos dias. Começar com a que eu tô mais obcecado aqui, Edson Ray com Headphones On. Que música boa, é mais um pop mais suave, mais com uma pegadinha de R&B. Obviamente um preparativo pro primeiro álbum de estúdio dela, que deve chegar logo mais aí. É uma faixa produzida e composta em parceria com a Luca Closer e a Elvira Underfjord. E ela vem acompanhada de um clipe muito bom, dirigido pelo Mitch Ryan, foi filmado na Islândia e tem ela cavalgando com os peitão balançando assim, maravilhosa, um cavalo de verdade na Islândia. Então eu adorei o clipe, assim. O Gabri, cantor e compositor gaúcho que a gente sempre recomenda aqui, anunciou o novo álbum de estúdio dele, Arquipélago de Ilhas Surdas. O disco sai em maio, é o primeiro álbum de estúdio dele desde o Don't Rush Greatness de 2023, e ele lançou essa música chamada Crime e Carinho, que é uma canção de amor com uma pegada bem pop psicodélica, muito característica das coisas dele, então vale ficar de olho aí, e eu sei que ele vai fazer show no Brasil logo mais. Quem também lançou outra música muito boa, eu havia recomendado na semana passada o primeiro single do novo álbum da Lana Del Rey, e agora ela lançou Bluebird, que é o segundo single, mais minimalista, mas também com umas vozes lindíssimas. Matmos, que é uma dupla que costuma fazer discos com barulhos e coisas diferentes, com plástico, com samples de coisas bizarras, com objetos reais. Eles anunciaram Metallic Life Review. O disco sai no dia 20/6 pela Trill Jockey e é um disco feito a partir de metais. Então todo o trabalho do disco é a partir de captação de elementos de metal. E eles lançaram como primeiro single o Channing States, para meio que preparar para esse álbum. O Matmos, inclusive, é a dupla que trabalhou com a Bjork tanto no Vespertine quanto no Medulla. Então no Vespertine tem aquela coisa do som do gelo e no Medulla é a questão das vozes. Então é uma dupla que costuma brincar com esses elementos. E para fechar nos singles, Caroline, que é um grupo de post-rock britânico, um coletivo, na verdade, com muita gente envolvida, anunciou o segundo álbum de estúdio deles, se chama Caroline 2, sai no dia 30/5 pela Rogue Trade. O Caroline 1, eu não embarquei muito, é um bom disco, mas não me conectei. E você também não curtiu, amiga, quando saiu? Gosto, amigo. Eu gosto, acho meio Gosta? tortão, mas eu gostei bastante desse single aí com a outra Caroline. Exato, eles lançaram Tell Me I Never Knew That com a Caroline Polachek, então ficou Caroline... Caroline? Amei. Eu também sou Caroline. Ai, menina, vamos gravar.
Vão gravar. E eles também já tinham lançado Total Euphoria. Então eu gostei que a Caroline Polachek participou do single do Disney Puritans há algumas semanas. Agora ela volta Tá com Caroline, trabalhando. então é a rainha do post-rock agora, é a nova fase dela. Chega de pop, agora é só contemplação e experimentações mil. E você, Miga Isadora, o que você tem de dica? Gente, além desse single que eu gostei bastante que o Kleber trouxe, Caroline vezes Caroline, eu ouvi aqui. Eu tô brigada, né, com o Fontaines DC. A gente, tipo, tá passando por um momento bem complicado. Eu não ouvia nada desde A Isa que. é contra a hérnia de disco. Eu, assim, não engoli Mas muito já essa tava história, pulando mas por aí, vamos lá. né, o Green? Já tá, a turnê norte-americana não tem como cancelar, né? Então, assim. É que lá tem o Vamos que opioide vamos. fácil pra achar. Lá é tranquilo pra não doer. Nossa, que Então, delícia. daí saiu agora Romance Deluxe Edition. Com 2 faixazinhas bem safadas. Na verdade, 3, né? It's Amazing to Be Young também tá nessa Deluxe version. Mas as novidades aqui são Before You, I Just Forget. Assim, uma musiquinha interessante. Bem diferente das coisas que eles já apresentaram. E Starbuster in Heaven, Lady in the Radiator Song. É tipo live, é uma versão. Exato. É inspirado no David Lynch, né, amigo, que eles falaram. E daí eles fizeram essa maluquice aí que tem uns pedaços de Starbuster junto. Gostei. Achei interessante. Mas eu tô de mal com ele, tá bom, gente? Fique claro Eu aqui. também, não perdoei. Então bora pro próximo bloco. Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas atemporais. Tem alguma coisinha aí pra dar de dica? Eu tenho, na verdade, uma dica que eu ainda não vi. Porque Andor, a segunda lá. temporada, vai começar agora, essa semana, na terça-feira. Tudo bem que esse Andor? programa vai ao ar na quinta, mas a gente tá gravando bem antes. Então ainda não Aí vi. ele vai ter visto e vai odiar. Andor é um prequel do Rogue One, que foi um filme que saiu ali em 2017, algo assim, que contava como os rebeldes capturaram os planos da Estrela da Morte e tudo mais. 2016. E aí, Andor foi um desses personagens que, enfim, capturou assim, a atenção. Ele é interpretado pelo Diego Luna, que é um cara bem legal. Enfim, e aí a primeira temporada foi maravilhosa, assim, acho que foi uma das melhores coisas produzidas no universo de Star Wars em muito tempo, porque tem um subtexto não, né, é na sua cara, é muito político, assim. Fala sobre rebelião, sobre conformidade, sobre não aceitar ordens. Enfim, é muito maravilhoso. E essa segunda temporada vai ser a última, então meio que é um speedrun, assim, são acho que uns 5 anos em 8 episódios apenas, mas acho que vai valer a pena, assim. Além do Diego Luna, tem o Stellan Skarsgård e a Adrian Arjona. É um ótimo elenco, uma ótima história, tô bem ansioso pra ver o que vem aí. Boa, vamos lá então, Renan Guerra. Bom, a minha dica é que nesse dia que este episódio está saindo, dia 24, se inicia o primeiro Festival de Cinema Europeu da Imovision. Ele vai acontecer em 34 cidades do Brasil, então essa, felizmente, não é uma dica tão localizada, então tem muitas cidades, tem inclusive algumas cidades que são do interior do país, vale vocês entrarem no Instagram deles para conferir em todas as cidades. São 14 filmes inéditos que vão ser exibidos e alguns dos realizadores desses filmes estão no Brasil e eles vão dar palestras tanto aqui em São Paulo quanto em Niterói, no Reserva Cultural de ambas as cidades. Eu destaquei alguns títulos que eu acho que são interessantes a gente ficar de olho. O primeiro deles é a nova versão de Emanuele, o clássico erótico dos anos 70, agora dirigido pela Audrey Dwan, que é uma diretora importante da França. O filme é protagonizado pela Noémie Merlan, que é aquela atriz de Retrato de uma Jovem em Chamas, e tem participação da Naomi Watts. Então acho que vai ser um bafo baforoso. Além disso, Mas vai ser chega erótico também ou não?
Sim, só que eu acho que é numa nova perspectiva, com outros olhares. Chega também o terceiro filme da trilogia norueguesa, o Dreams. Já está nos cinemas brasileiros o Sex e o Love. E o Dreams foi o filme premiado com o Urso de Ouro no Festival de Berlim, na última edição. Eu ainda não consegui assistir o Sex e o Love, mas todo mundo tá falando que é, tipo assim, melhores coisas do ano e dizem que o Dreams é ainda melhor. Então tem que tentar ver para ver os três. Parece que é bafo. Chega também uma cinebiografia do Charles Aznavour, se chama Monsieur Aznavour, que é bem interessante. Tem um filme que se chama Ópera, Canção para um Eclipse. É uma adaptação meio moderna, uma releitura do mito de Eurídice e Orfeu. Achei bem interessante, tem participação do Vincent Cassel e da Rossi de Palma. O Jorge Gachot, que é o diretor de documentários, que dirigiu alguns documentários da Maria Bethânia e o documentário sobre o João Gilberto, ele está lançando um novo filme chamado A História de Errol Garner, que é um importante nome do jazz, então vale ficar de olho. O Jorge Gachot também vai estar no Brasil, e quem também estará no Brasil é o Tom Tykwer, o diretor de Corra Lola Corre e de Perfume. Ele vai lançar seu novo filme A Luz. Então além disso, tem vários outros filmes interessantes, tem bastante coisa, e como eu falei, são 34 cidades, então vale a pena vocês entrarem na página da Imovision no Instagram, e ali vocês conseguem ter acesso a várias outras informações. Então é isso, primeiro Festival de Cinema Europeu da Imovision. Esqueci de falar que vai até o dia 30, então dá tempo de vocês assistirem algumas coisinhas. Muitas palavras francesas aqui. Vamos lá, Oui, Kleber Fak. Vou falar uma palavra francesa pra você. Sutiã, Ih! abajur, croissant. Mas vamos lá. O Panda Bear, que não é francês, mas que vive na Europa, lançou no começo desse ano o álbum Sinister Grift. Muito bom, recomendei aqui. E ele é a atração do Tiny Desk Concert dessa semana. Ele vai lá, toca 3 musiquinhas. Muito bom, uma apresentação muito singelinha ali. Bichinho de matar com pedra mesmo. Toca as musiquetas dele, apresenta a banda. A banda é composta por músicos portugueses e norte-americanos. E aí ele fala que cada um ali tem seus projetos paralelos. Muito bom, uma boa introdução à obra do Panda Bear. Nada demais assim, mas muito gostosinha para quem gostou do álbum. E vocês, Adoro, o que traz essa semana? Gente, eu só assisti uma unidade de episódio, mas eu acho que eu vou gostar bastante. Eu já gostei, na real. Que é a série O Estúdio, que é do eu Seth vi o primeiro Rogen. também, muito bom. Que tá no Apple TV Plus. Bom, vamos lá então, hein? Vamos para a sinopse. O estúdio acompanha a jornada de Matt Remake, o novo chefe do estúdio Continental, enquanto ele e sua equipe de executivos lidam com artistas narcisistas e executivos implacáveis na busca por criar grandes filmes. A série explora a luta para manter o cinema relevante, o conflito entre ambições criativas e exigências corporativas, e as inseguranças pessoais dos personagens. Tudo isso em um ambiente caótico de festas, decisões de elenco e reuniões de marketing. Gente, achei bem interessante. Eu acho que eu vou embarcar bastante. A fotografia do Seth Rogen, né? É do Seth Rogen. A fotografia é muito bonita. Tipo, tem um cuidado ali muito babado. O elenco tem a Catherine O'Hara, que eu acho ela um bafo. Tem uma turma bem legal, assim. Tipo, eu achei que deu liga, sabe? Nos personagens e tal, mas eu só assisti o primeiro episódio, então, assim, é que eu também tava meio sem dica. Eu ia esperar assistir mais episódios da série pra poder Mas todo trazer. mundo falou muito bem desse. Muito bem, meu irmão também tá gostando de assistir, então acho que é um babadinho aí, acho que essa série... Tem tipo o Scorsese no primeiro episódio fazendo ele mesmo, tem o Buscemi. Sim, Aparentemente vai ter muita gente legal. O Bochecha, exato. Então, daí tem essas coisinhas, né, essas apariçõezinhas, assim, tipo, Vale como Tudo se também tem, nada. onde vai aparecer o Gil do Vigor. Vale Tudo, a gente E poderia a fazer um blogueirinha. episódio. Olha a que gente, alto nível. É a Blogs, a gente poder... Vocês podiam gravar um episódio de novelas de novo, né? Não, é Parece que que só vem com aí. essa... parece que vem aí. E só essa Aguardem no novela coração. aí já... Uau, né? Quanta coisa. É isso, gente. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Que farofa boa, relembrando o pop dos anos 2000. As pessoas ficaram bem entusiasmadas, comentários muito bons aqui, ó. Começar pelo Pedro Bernardes, ele falou: senti falta da Kylie Minogue nessa lista, hein? E em especial o X, pra mim é simplesmente pop perfection. E teve mais um que comentou da Kylie, que foi o Diego Alves. Ele falou: faltou o X de 2007 da mamãe Kylie Minogue, que tem In My Arms, que eu
amo essa música. Single que deu uma carreira pro Calvin Harris. É que eu acho que a Kylie é tão chique, tão além, que eu não sei se ela encaixava nessa farofada dos não anos acho que ela. 2000 ali, Eu acho que sabe? não é farofa. A Kylie tem suas farofas, tipo Aphrodite, mas eu acho que esses do início dos anos Nossa, eu 2000 são, amo tipo esse. assim, muito podres de chique, assim. É tipo Sim, assim, muito ela mostrando pro ocidente como se faz as coisas. Então eu acho que era Exato. outra coisa. No Instagram, o Jefferson Tafarel comentou: aí, filhão, essa é do tempo do pai, tocando Please Don't Stop the Music da Rihanna. Comentário do Rodrigo Berg, ele falou: meu Deus, terminei o episódio eufórico, com vontade de ouvir tudo que vocês mencionaram. Anos 2000, que coisa deliciosa. Uma coisa que gritava e estava em todo lugar era o Black Eyed Peas, até a música deles com o Sérgio Mendes bombou aqui no Brasil. Quem também falou do Black Eyed Peas foi a Mariana Abrão, que ela falou assim: falando em mudanças étnicas / nacionalidade, lembrei da Nicole Scherzinger, que descende de filipinos, se vendendo como indiana, na época com o J-Ho, que eu acho um bafo, amo demais, ela falou aqui. E, fora isso, acho o Monkey Business do Black Eyed Peas total cara dos anos 2000. Era apenas uma criança, mas lembro de até hoje ouvir Pump It quando pequena. Então, eu tinha botado o Black Eyed Peas na lista, aí eu pensei que como tinha Fergie, e aí eu queria focar mais as cantoras, eu acabei cortando eles da lista. Inclusive, eu cortei o Justin Timberlake com Sexy Back, que é um disco bem anos 2000, justamente por causa disso também. Aqui no Instagram, o Fred Leão comentou: episódios que rendem playlists crocantíssimas. Comentário do João Júnior, ele falou: 2002, terceiro ano do ensino médio. Skiller Boy estoura e eu, que era o skatista esquisito, passei a ser o cara mais legal da escola. Todas as meninas se vestiam como Avril Lavigne e, claro, fiquei com várias. Bons tempos de adolescência descaralhada. O Igor Luney comentou aqui no Blue Sky: só inários. E o último comentário aqui, ó, do Rubens, ele falou: pra essa farofa também trago The Verônicas, Lily Allen, podia entrar Lily Allen aqui, podia. né? Podia. Kylie Minogue, Pixie Lott, nossa, palavras Uau! que não existem no Nossa, Novo não Testamento. não existem mais. Hilary Duff, eu ouvia muito mais pro fim da década, risos. Eu adoro Hilary Duff. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. E é isso. Eu sou Renan Guerra em todas as redes. Vocês leem meus textos no Screenel e toda sexta tem newsletter no Substack. Eu sou @Nick Silva e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming, avalie, comente, compartilhe. A gente sempre gosta de ler seus comentários. E se puder, seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para apoiadores. E tem acesso a programas com muita antecedência e participa das gravações ao vivo aqui, mesmo em horários alternativos, como o Rafael Monteiro e a Gabriela Ramos. Muito obrigado! É isso, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau! Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.